seca, mas aquele que confia no Senhor, está dizendo a palavra, no ano de sequidão, a árvore continua com as folhas verdes e continua dando fruto. E qual é o segredo, cara? Continuar acreditando e confiando no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá todo o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então existem os dois tempos. Tem um tempo de abundância, tem um tempo de fartura, mas tem um tempo de sequidão e tem um tempo de fome. Me faz lembrar na época de José, quando Faraó teve sonhos, e a Bíblia conta que Faraó, ele viu subir do rio 7 vacas gordas, muito lindas, mas de frente para as vacas gordas haviam 7 vacas magras sequíssimas, e as vacas magras comiam as gordas. Como pode isso? E a Bíblia conta que Faraó dormiu e sonhou agora com espigas, 7 espigas cheias de milho, e viu espigas secas, e as espigas secas devoravam as espigas que estavam fartas de milho. E quando ele chama José para interpretar o sonho, a Bíblia conta que José, pelo Espírito, diz para ele: o sonho é um sonho. Haverá um tempo de muita fartura, de muita comida no Egito, mas haverá um tempo de muita escassez, de muita seca, que vai superar o tempo de fartura. Então Jesus, ele está explicando para nós hoje que os dois tempos existem, mas cabe a nós dois prepararmos para cada um deles. Aí Paulo, falando da armadura, ele diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que no dia mau, ou seja, no tempo da provação, no tempo do vale, no tempo do deserto, possais resistir e continuar de fé e ficar firmes. Então existem os dois tempos, não tem para onde o ser humano correr. Quem aqui não queria viver no tempo de sorrir a vida toda? Mas não é o tempo de se alegrar a vida toda. Existe o tempo de sorrir, mas existe o tempo de chorar. Existe o tempo de juntar as pedras, mas existe o tempo de espalhar as pedras. Existe o tempo de amar, de abraçar, mas existe o tempo de odiar e se afastar do abraço. Houve aí a pandemia. Era o tempo de se afastar, porque não podíamos ter contatos um com o outro. Então esses tempos existem, mas a igreja, o povo que acredita e confia no Senhor, independente do tempo, continua árvore frutífera e continua dando fruto, mesmo no tempo de sequidão. E a Bíblia conta que Deus agora usa José para ajudar Faraó. E ele junta comida, e quando veio o tempo da sequidão, o povo do Egito estava farto, vendendo comida para outros países e lugares, porque eles se prepararam. Quem confia em Deus sempre está pronto. Quem confia em Deus, independente do que estiver vivendo, sempre está de prontidão e pronto, porque entende que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Bendito o varão que confia no Senhor, porque será como a árvore que foi plantada junto às águas e estendeu as raízes para o ribeiro, e não teve medo quando o calor, quando o sol, quando a guerra, quando a tribulação, quando a luta veio, porque as folhas continuaram verdes. Ela não
não se cansou e não deixou de frutificar. Mas o segredo de tudo isso é a igreja de Deus continuar descansando e confiando no Deus que ela serve, porque Ele é poderoso para fazer coisas que nós nem imaginamos. Que Deus nos abençoe, eu agradeço em nome de Jesus. Amém?